Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Nós estamos aqui no pátio de um santuário, nos estúdios da Novo Tempo, gravando essa temporada. E hoje estamos no 12º e penúltimo programa, aprendendo sobre o santuário e as verdades que ele tem a nos ensinar. Já caminhamos juntos por todos os compartimentos, todos os móveis, vendo a beleza do Evangelho. E estamos aprendendo também que tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre era uma sombra das realidades vindouras, ou seja, tudo precisava se cumprir no ministério de Jesus Cristo. E hoje, ao começarmos o estudo, vamos entender que esse santuário seria atacado. Isso mesmo. Você sabe que nós ensinamos aqui, nos primeiros programas, que o pecado surgiu no santuário, porque Lúcifer era um querubim cobridor. E se o pecado surgiu no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. E Jesus está nesse exato momento, lá no Santíssimo, no céu, executando uma obra de juízo. E quando ele terminar essa obra, ele voltará à terra. Agora, se um dia o próprio diabo morava nesse santuário, e se as verdades do santuário desmascaram a ele, certamente que ele atacaria o santuário. E hoje nós vamos aprender como que Satanás ataca o santuário. Por isso, o tema de hoje, que vamos juntos estudar, um ataque ao santuário. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Agora, se você quiser aprender mais desse assunto, nós temos um presente também para você. Todos os 13 temas do Bíblia Fácil que aqui estamos gravando, eles estão num DVD que nós gravamos lá em Israel. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser receber o seu, basta você ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Por gentileza, faça isso em horário comercial. Ou agora mesmo, em qualquer horário, você pode mandar um WhatsApp para nós, 12981001615, dizendo, eu quero o DVD Santuário, e a gente manda para você. Ou então, você acessa a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e nós vamos enviar para a sua casa esse presente, sem nenhum custo para você. E mais uma vez, obrigado a você que é anjo da esperança e apoia a Novo Tempo. Aqui nós já estamos todos com nossas Bíblias nas mãos para começarmos mais esse estudo. E você em casa também pegue sua Bíblia. Vamos juntos aprender sobre esse ataque ao santuário. Às vezes o próprio Satanás ataca, às vezes ele usa agentes para fazê-lo. Nós vamos entender melhor esse assunto. Agora, antes de começarmos, como é o nosso hábito aqui, nós vamos orar, pedindo uma bênção de Deus para o estudo. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, nos reunimos mais uma vez com os nossos queridos amigos aqui nos estúdios para estudarmos a Tua Palavra. Agora, com milhares de pessoas que estão sintonizadas com a Novo Tempo, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz, aprender a Tua vontade e nos prepararmos para o céu. Por isso, nos ajuda a entendermos esse tema que é tão importante para nós. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Ataque ao santuário. O santuário, como já aprendemos aqui, é o divino centro da operação na luta entre o bem e o mal. E por ser morada de Deus e o centro de seu governo, Satanás sempre atacou o santuário. Às vezes ele próprio, às vezes usando agentes humanos para atacar o santuário. E você vai entender agora como é que como Satanás ataca o santuário, ataca essa doutrina. E ao começarmos o programa de hoje, eu queria dizer uma coisa para você com muito carinho.
Muitas vezes existem verdades nesse livro que chocam e surpreendem as pessoas. E pode ser que no programa de hoje você fique surpreso ou surpresa com muitas coisas que você vai ouvir. Mas saiba de antemão, a intenção nossa ao abrirmos esse livro e ao trazermos essas verdades para você, é para que você conheça todas as coisas e tenha a possibilidade de estar numa posição segura e confortável para tomar uma decisão. O que vamos apresentar no programa de hoje não busca denigrir a imagem de ninguém, nem duvidar da fé ou da crença de ninguém. Mas nós vamos, com base na literatura e na Bíblia, mostrar para você uma realidade espiritual. O diabo odeia o santuário. Um dia ele já morou lá. Ele odeia essa doutrina. E é por isso que esse tema é tão especial para os dias que nós estamos vivendo. Mas preste atenção, a partir de agora, nós vamos começar a ver coisas que se ensinam por aí, que são uma verdadeira afronta a Deus em nome da religião. E esse é o mais preocupante. Afronta-se a Deus em nome da religião. Mas nós precisamos conhecer essas verdades, porque se elas estão aqui, é porque elas precisam ser estudadas. Se não fossem para serem ensinadas e aprendidas, Deus não colocaria isso no seu livro. E eu queria começar chamando a sua atenção para um texto do apóstolo Paulo. Se você puder abrir comigo aí, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você que está em casa também, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, página 798. No finalzinho da Bíblia, página 798. Você que está em casa nos acompanhando, talvez a página essa não confira, mas eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Para um pouquinho aí. Primeira pergunta que eu faço para você. Qual é o tema que Paulo está introduzindo? Volta de Jesus. Vinda de Cristo a essa terra. Então Paulo está dizendo, irmãos, com relação a esse assunto da volta de Jesus, nós queremos exortar vocês. Vamos para o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Jesus. Isto não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Você entendeu o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica? Eu tenho que exortar vocês, disse Paulo. Antes que Jesus venha, vai se levantar uma grande apostasia. Porque alguém vai tentar sentar no santuário e se ostentar como que se fosse o próprio Deus. Paulo não foi o primeiro a fazer essa advertência. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, você tem o profeta falando, e no capítulo 8, de que haveria um ataque contra as estrelas dos céus, um ataque contra o santuário, um ataque contra Cristo. E Paulo agora está reforçando essa doutrina. Como que esse ataque ao santuário acontece? Quem é que tenta sentar-se no trono, no santuário, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus? Eu quero apresentar para vocês algumas doutrinas que têm sido ensinadas por aí.
que constituem uma verdadeira afronta a Deus e um ataque ao santuário. Primeira delas, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que eu queria estudar com vocês hoje ao santuário. Criou-se a missa. E o que acontece na missa? Vamos deixar que o catecismo nos diga isso. E eu trouxe aqui esse mesmo catecismo da foto, esse exemplar. O Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, e é daqui que eu vou extrair algumas citações para vocês. A primeira delas, o Catecismo diz na página 381, o Concílio de Trento definiu, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que ensina o catecismo e o que é a doutrina da transubstanciação? No momento em que o sacerdote toma a hóstia em suas mãos e faz a oração, aquela hóstia transforma-se no próprio corpo de Cristo. E quando ele toma o cálice, aquele cálice com o vinho transforma-se no próprio sangue de Cristo. E na missa, o Cristo é novamente sacrificado. Por que isso é uma blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina isso. Pelo contrário, se você for para Hebreus capítulo 9, verso 28, olha o que ensina a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Segundo Hebreus 9, 28, quantas vezes morreu Cristo para salvar a humanidade? Uma única vez. E como que alguém pode pretender ensinar que o Cristo morre em cada missa? Isso nos leva a uma outra conclusão. Se o sacerdote tem o poder de matar o Cristo, ele é maior que o próprio Cristo. É por isso que o Papa aceita ser adorado como o próprio Deus. E os documentos da Igreja Romana revelam isso, que ele é o próprio Deus aqui na Terra. Com certeza, eu estou falando para muitos amigos católicos. E antes de prosseguir com o estudo, eu quero enfatizar o que eu já disse no início. Deus tem pessoas fiéis e sinceras em todas as igrejas. Em todas. Há milhares de pessoas fiéis em qualquer denominação. Mas eu preciso conhecer a verdade para que eu tenha condições de tomar uma posição. Quando eu aceito participar de uma missa, eu estou dizendo que o Cristo está morrendo a cada domingo, em cada missa. E isso é uma blasfêmia, porque a palavra de Deus ensina que o sacrifício de Cristo foi único e todo suficiente para salvar a todos nós. Mas há um outro problema com a doutrina da transubstanciação. Esse autor, Albert Roet, nesta obra, A História ou A Missa na História, na página 115, ele diz um pouco da teologia da missa. E ele diz que a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Quer dizer que você busca abençoar pessoas que já estão mortas com o sacrifício da missa. Você não pode abençoar quem já morreu. Você não pode orar por quem já morreu. O que você pode fazer é sentir saudades.
porque nós amamos e as pessoas que nós amamos quando morrem, elas deixam um vazio. Você pode respeitar a memória. Agora, você não pode fazer nada por quem morreu. Porque quem morreu, como nós aprendemos aqui, ou morreu salvo, ou morreu perdido. E a história do morto não pode ser mudada. Por isso é uma blasfêmia dizer que eu celebro uma missa por quem já morreu. Por isso não tem lógica orar por quem já morreu, me batizar por quem já morreu, levar comidas até uma sepultura, levar presentes até uma sepultura, na esperança que o morto usufrua. É isso que a Bíblia ensina. Agora, se você disser para mim que você não quer ficar com a Bíblia, eu respeito sua posição. Aí você escolhe qualquer coisa para orientar a tua vida. Mas se você se diz cristão e acredita que a Bíblia é a norma de fé e prática para todos nós, o manual de Deus, então você tem que aprender isso. Porque eu acho que você precisa e pode, se você quiser, mudar algumas coisas na sua vida. Esse é um primeiro ataque. Algo que se ensina, uma doutrina que foi formulada, mas que é um verdadeiro ataque ao santuário. Qual é o segundo? A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Ou seja, tira-se Cristo da sua função mediatória e coloca-se Maria, os santos e o clero romano. Vou ler isso no Catecismo. Página 273. Assim está escrito: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. O que é isso, amigos? Blasfêmia. Por quê? Eu acredito piamente que a Virgem Maria foi uma mulher que serviu a Deus e está salva. Eu acredito nisso. Aguardando a volta de seu Filho, quando então ela será ressuscitada de acordo com a Bíblia. Mas dizer que Maria foi ressuscitada e levada para os céus, tornando-se rainha do universo, e agora com funções mediatórias, isso é criatividade humana. Isso não é Bíblia. E hoje se orienta as pessoas a terem uma devoção e buscarem esta mulher como uma intercessora. E isso coloca Cristo num plano secundário. Isso é uma blasfêmia. Não só isso. Não só se ensina a buscar a Virgem Maria como os santos. E a Igreja Romana, para cada dia do ano, estabeleceu um santo. E esses santos têm funções mediatórias. Eles não têm a luz da Bíblia, porque eles estão mortos. Eu acredito que Pedro, Paulo, Tiago, todos eles foram santos homens de Deus e que estão salvos pelo testemunho da palavra, até onde nós sabemos, mas estão aguardando a volta de Jesus, quando então ressuscitarão. E eles não podem fazer nada por você. Eles não podem fazer nada por você, porque eles estão mortos. Então, quando se ensina buscar bênçãos, mediações, perdão, através dos santos ou de Maria ou do clero romano, e ao falarmos do clero romano, lembre-se do que ensina a palavra de Deus. Olha o que diz Paulo a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador?
Cristo Jesus, homem. E por que ele é o mediador? Porque ele foi para o Calvário. Ele morreu a nossa morte. Ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. Ele é Deus homem. Ele foi para o santuário. Ele está no santuário hoje. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E se você aprendeu diferente, você aprendeu errado. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus continua no santuário e dá tempo de consertar. Dá tempo de mudar. Dá tempo de rever. Dá tempo de ir para a Bíblia e descobrir de fato o que ela está ensinando. Mas você percebe como o diabo ataca o santuário? Destrona Cristo da posição de mediador e coloca a Virgem Maria, santos e o clero romano. E falando em clero romano, olha o que diz aí a doutrina da confissão auricular. O que é que ensina essa doutrina? Que nós, quando pecamos, temos que ir ao sacerdote em busca de perdão. E você vai encontrar em várias igrejas o consistório, o local onde entra o sacerdote, onde entra o pecador, para que eu possa confessar o meu pecado e obter o perdão via sacerdote. Agora preste atenção. O termo sacerdote está sendo tirado do próprio santuário. E o que é que está acontecendo? Eles estão tentando, um sistema religioso está tentando manter aquilo do santuário que já se cumpriu. Nós tínhamos sacerdotes no Antigo Testamento e Deus orientou que os pecadores fossem até esse sacerdote. Mas quando Cristo veio e tornou-se o nosso sacerdote, ninguém mais tem que ir a sacerdote humano. Acabou o santuário. Porque agora nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial que abriu o caminho para o acesso a Deus. É a Ele que nós temos que ir. E quando você vai até um sacerdote terrestre, um homem como eu e você, para confessar seu pecado e receber dele o perdão, isso é uma blasfêmia, meu amigo. Porque a Bíblia não ensina isso. Não, pastor, a Bíblia diz, perdoai vossos pecados uns aos outros. Ela ensina. E é assim, quando eu ofendo o João, eu tenho que pedir perdão para o João. Quando o João me ofende, ele tem que pedir perdão para mim. Isso é perdoai-vos uns aos outros. Agora, quando você peca contra Deus, você vai atrás de um homem em busca de perdão? Quem é o homem para perdoar você? Você está entendendo como é que alguns elementos do santuário estão tentando ser mantidos numa religião que não faz mais sentido? Até a veste sacerdotal e sumo sacerdotal busca ser copiada. Nós temos mais coisas a aprendermos hoje. Há um terceiro ensino, que é um ataque ao santuário. A guarda do sábado, do quarto mandamento da lei, a lei que estava guardada dentro da arca no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E o que é que diz o catecismo na página 568? Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Corretíssimo, isso é bíblico. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Você percebe que até o texto é muito confuso? O texto faz uma ginástica para tentar dizer para você que agora o dia santo é o primeiro dia da semana, porque nele ressuscitou Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou, mas quem disse que o domingo passou a ser o dia santo por causa dessa ressurreição? Qual texto da Bíblia fala isso? Aí eu pergunto para você, você toma a sua Bíblia, e qual é o maior teólogo do Novo Testamento, que escreveu um terço do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Mas será que Paulo não sabia que agora o dia de santificar é o domingo?
E por que Paulo ficava aguardando o sábado? Ele que se converteu mais de 3 anos depois da morte de Cristo. Por que Atos 16, 4, 18, 2, 16, 23, 17, 2 nos ensina que Paulo guardava o sábado? Será que esse grande teólogo do Novo Testamento não sabia que o sábado tinha sido mudado pelo domingo? Ele não sabia, porque nunca foi mudado. E é por isso que você encontra no Novo Testamento um Paulo que guarda o sábado. Um Paulo que vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas a igreja romana, ela mesma reconhece isso. Desde os seus primeiros séculos, ela disseminou a ideia que em homenagem à ressurreição de Cristo, que nós devemos santificar o primeiro dia da semana. E com isso, ela ataca a lei de Deus e ataca o santuário. Um detalhe interessante. Eu tenho em minhas mãos aqui uma carta apostólica. Carta apostólica é o documento de maior autoridade que pode existir de um Papa. E essa aqui foi escrita pelo Papa João Paulo II. Essa mesma que está aqui no slide. A carta apostólica é Dies Domini, uma expressão latina que quer dizer Dia do Senhor. O que é que João Paulo II escreveu nessa carta na página 20? Ele fala da passagem do sábado para o domingo. E ele diz, por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem, terceiro, na lei de Deus não é o quarto sábado? Sim, mas é porque no catecismo se excluiu o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura. Aí o quarto da lei de Deus, no catecismo, virou o terceiro. Aí ele está dizendo, o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definido, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. João Paulo II. Agora, isso está em conformidade com a Bíblia? Não, não está. Mas a mais alta autoridade de uma igreja, valendo-se da tradição, ensinar isso para o mundo, milhares e milhares seguirão. E antes de ir para o intervalo, eu queria deixar para você uma última afirmação. Muitos por aí criticam a Igreja Católica no seu ensino. E nós temos que fazer uma clara separação. Não estamos aqui para criticar ninguém. Os católicos são pessoas sinceras. Eu tenho amigos e parentes católicos, sinceros, que estão buscando viver aquilo que eles conhecem. Mas essa verdade tem que chegar para todos. Isso nada tem a ver com os católicos modernos. Isso tem a ver com a igreja milenar, que ensina a mentira há milênios. E o mundo cristão, protestante, evangélico, pentecostal e neopentecostal, está seguindo os passos da Igreja Católica na santificação do domingo, sem ter um único verso da Bíblia que faça essa autorização. Então, estou aqui para chamar vocês a uma reflexão. A minha fé se sustenta na palavra de Deus ou em que eu acredito? Nós vamos para o intervalo. Quando voltarmos, ainda veremos mais 2 doutrinas ensinadas por aí, que são uma afronta a Cristo e um ataque ao santuário. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, do Bíblia Fácil. Está voltando o comercial e você está acompanhando aí o Bíblia Fácil Santuário. Mas eu vim aqui nesse espaço, rapidinho, dar para você uma boa notícia. Você sabe que a gente tem já mais de 20 temporadas gravadas do programa Bíblia Fácil. E muitas pessoas me perguntam, pastor, e aí, o que aconteceu com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher? E todos querem saber o destino que muitos dos alunos aqui tomaram, se tomaram a decisão por Cristo ou não.
e eu queria começar a abrir aqui no Bíblia Fácil um espaçozinho de alguns minutos para dar boas notícias para vocês. A boa notícia que eu vou trazer hoje vem lá de Angola. Você sabe que nós estivemos, com o Bíblia Fácil Angola, alguns meses atrás, a última temporada que nós tivemos, antes de começar o santuário, foi para nós um desafio, porque foi chegar numa outra cultura, mas um povo muito amado, muito querido, e de fato esse pessoal nós aprendemos a amar e admirar os amigos angolanos. E lá nós tivemos também 10 convidados, como acontece aqui no Brasil. Sempre a gente traz 10 convidados. E a pergunta era, desses 10 convidados, será que alguns deles tomarão a decisão pelo batismo? A boa notícia é que dos 10, 6 tomaram a decisão pelo batismo. E eu vim aqui rapidinho mostrar para você algumas fotos. E a primeira foto que eu quero mostrar para você é a foto desses 2 amigos. Aqui nós temos mãe e filha, doutora Kanga e Pedro. Eles estavam no Bíblia Fácil Angola, tomaram sua decisão ao lado de Cristo. E aqui está o Pedro Kanga, recebendo ali o certificado de batismo. E eu queria terminar esse momentinho de boas notícias com esta foto, que foi a foto da doutora Maria Kanga, a médica que esteve conosco em Angola e também tomou sua decisão pelo batismo. Você está vendo quantos resultados lindos nós estamos alcançando pela Novo Tempo e pelo Bíblia Fácil? Então, muito obrigado você por suas orações, muito obrigado você que é anjo da esperança. E nos próximos programas eu vou de vez em quando aparecer por aqui para dar uma boa notícia para você, tá bem? Agora vamos voltar então para esse cenário, para o Bíblia Fácil Santuário, e você continua acompanhando aí o segundo bloco do nosso tema de hoje. Estamos de volta com o Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre um ataque ao santuário. E vimos no primeiro bloco certas doutrinas que são ensinadas que constituem um verdadeiro ataque ao santuário e à palavra de Deus, porque não são bíblicas. Quer saber mais do tema? Preparamos um DVD com muito carinho chamado Santuário, o Caminho de Deus. Quer pedir o seu? Vai aparecer aqui o telefone, nosso WhatsApp e o nosso site. Você pode usar qualquer um desses mecanismos para solicitar o seu DVD e nós vamos mandá-lo para a sua casa, tá bem? É um presente da Novo Tempo para você, você não paga nada por isso. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito do sábado e que hoje os cristãos, na sua grande maioria, celebram domingo como um dia santo. Agora eu queria ler só mais um verso sobre isso. É o que está em Lucas 23, 54 a 56. Olha o que a Bíblia diz. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a sexta-feira é chamada na Bíblia? Dia da preparação. Por quê? Porque você se prepara para receber o santo dia. E o texto continua. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Está claro na Bíblia, no Novo Testamento, de que o sábado era respeitado. Não, pastor, sábado é para judeu. Amigo, vá para Gênesis 2, lá está o sábado. Não havia um único judeu sobre a face da terra. Havia um casal, Adão e Eva. E é em Gênesis 2, 1 a 3, que Deus deu o sábado para a humanidade. Aliás, existem apenas 2 instituições que são edênicas e que eu e você podemos partilhar delas, o sábado e o casamento. Essas 2 instituições foram dadas à humanidade antes do pecado, o sábado e o casamento. Por isso, o diabo ataca tanto essas instituições, porque elas existem antes mesmo do pecado chegar na terra. Quarto ponto, o que mais é um ataque ao santuário? A noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã da imortalidade da alma. Olha o que diz o Catecismo, página 105. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. Já começa a fazer uma separação interessante aqui, né? Já começa a dizer que há uma alma separada da criação dos pais. E é o quê? Imortal.
A alma é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. O que é isso aqui? Dualismo platônico. Não é teologia, é filosofia. Agora, ensinar que a alma é imortal é reverberar a primeira mentira de Satanás no Jardim do Éden. É sério isso, não é? Ensinar que a alma é imortal é reverberar a primeira mentira contada pelo diabo no Jardim do Éden. Então você não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar de que nós temos uma alma. A teologia bíblica é clara, nós somos uma alma. E quando a pessoa morre, não há nada consciente que se separe, como está sendo ensinado aqui. Você não pode acreditar nisso. Você tem que ficar com a Bíblia. Esse dualismo platônico permeou o cristianismo mundial. E hoje muitas pessoas acreditam nisso, que o corpo é simplesmente uma prisão da alma. O que a Bíblia ensina? Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Está claro que a alma é mortal, porque se alguém peca, tem que morrer. E só não morrerão aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador pessoal. E Ezequiel diz mais, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, ninguém pode transferir seu pecado para outrem. Sim, meu amigo, doutor Rui. Pastor, essa questão de iniquidade e maldição hereditária, me explique isso, por favor. Parece que esse versículo fala de transferência, né? Do pai para o filho e gerações posteriores, a gente vê tal pai, tal filho. Isso é uma maldição hereditária. O pai bebia, o avô bebia, ele é alcoólatra. Procede isso na Bíblia? Veja que a própria Bíblia está dizendo que não. Ela está dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a do filho. Agora, eu concordo que nós carregamos uma carga genética dos nossos antepassados. E é lógico que se uma pessoa tinha tendências ao alcoolismo, por exemplo, e gastou sua vida no álcool, ele vai transmitir alguma coisa para o seu filho, essa mesma tendência. É possível se herdar essas coisas. É claro que Deus, no seu infinito plano de misericórdia, vai olhar com diferenciação para um caso assim. Mas é possível sim, você herdar geneticamente algum problema do seu antepassado. Isso não apenas em termos morais, como acontece no termo físico, mas a Bíblia não diz que o pecado pode ser transferido para outro. Que alguém lá vai sofrer o pecado que eu cometi. Isso não pode. Cada um vai ser responsável diante de Deus. Sim, amigo? Existe uma passagem que diz que eu visitarei até a sua quarta geração. Nas promessas de Deus feitas ao povo de Israel, Deus diz claramente que se aqueles que guardassem a sua aliança, esta bênção se estenderia para gerações seguintes. Então, se por um lado você pode geneticamente prejudicar seus filhos e netos, você pode, por uma observância aos ditames da palavra de Deus, às orientações da Bíblia, trazer bênção para a sua descendência. Bênçãos físicas, bênçãos mentais, bênçãos espirituais. Então, isso é possível. Gal, tinha uma pergunta também, Gal. Porque eu não sei assim, dizer onde é que é, mas assim, que em relação ao mal, Deus iria atuar até a terceira geração, né? E em relação ao bem, até 1000 gerações. Não né? é verdade? Não é verdade hoje que as pessoas acabam herdando características de seus antecessores? Isso acontece mesmo. Então, nós temos que cuidar para que Deus nos ajude, para que a nossa descendência seja abençoada e não amaldiçoada. Francisco. Pastor, nesse raciocínio da alma eterna... Ensina-se que a alma é imortal, isso, né? Nesse raciocínio. Onde entra Jesus, que quando ele morre, ele ressuscita,
Se ele morreu com a alma e a alma saiu do corpo, para onde foi essa alma? Para onde foi se ele ressuscita da mesma forma? É isso aí. Para onde foi Lázaro, a alma dele, durante os 4 dias que ele esteve morto? E por que quando ele voltou, ele não falou nada sobre o assunto, a Bíblia não fala nada sobre isso? Porque não existe nada sobre isso. A palavra de Deus diz claramente que as pessoas quando morrem, Jesus mesmo em João capítulo 11, comparou a morte a um sono. O apóstolo Paulo compara a morte a um sono. Nem todos dormiremos, lembra da expressão de Paulo? Nem todos morreremos. É um estado de inconsciência. E a Bíblia está aí para nos ajudar. 4º ponto, ou 5º ponto. A gloriosa esperança na segunda vinda de Cristo deu lugar à teoria pagã da recompensa logo após a morte. Se a recompensa é dada após a morte, para que Jesus vai voltar? Isso é um ataque à doutrina da volta de Cristo. E você tem na Bíblia mais de 300 textos ensinando a volta de Jesus. Agora se ensina por aí de que a pessoa quando morre já vai ter a sua recompensa. O Catecismo na página 281 diz: a alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Ou seja, separação mais uma vez de corpo e alma, que não é bíblico, e se ensina que esta alma é consciente e vai ao encontro de Cristo. Por isso, você vai testemunhar em muitas cerimônias fúnebres o seguinte argumento: não precisamos chorar essa pessoa que aqui está, porque o corpo está aqui, mas a alma já está com o Pai. Não está. Isso não é bíblico. É por isso que você de vez em quando ouve aí nas televisões, nos canais, quando morre alguém famoso, ele já está lá no céu com Deus, já está num lugar melhor. Não está. Está debaixo da terra. Se aceitou a Cristo, aguardando a primeira ressurreição. Se não aceitou, aguardando a segunda. A grande realidade que você temos que encarar hoje é que todo ser humano, ele só terá 2 destinos: a vida eterna ou a morte eterna. Não tem como fugir disso. A Bíblia não dá margem para uma terceira opção. Então todo ser humano ou vai se salvar ou vai se perder e está aguardando a volta de Jesus, quando então receberá a recompensa. Pois não, amiga? Pastor, será que na hora que, no velório, assim, na hora, né, do sepultamento, esse momento que eles falam que a alma sobe, não seria quando diz também que o fôlego de vida retorna, né, ao quem o deu, que é o próprio Deus? Será que nessa confusão que fazem? Pode ser. O que a Bíblia ensina quando uma pessoa morre, o pó volte ao pó de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. O que é esse espírito que volta a Deus que o deu? É a razão, é a consciência que nós temos. Agora, esta consciência, ela não raciocina, ela não age independente, ela não pensa independente. Só quando este espírito se une ao pó é que há consciência. Então, a morte é a inversão da vida. Se na vida Deus juntou o pó da terra e soprou no boneco e ele passou a viver, na morte a carne volta para o pó e essa consciência que nós temos deixa de existir, porque o sopro da vida volta para Deus. É isso que volta para Deus. Mas esse sopro não é uma entidade consciente que pensa, que vive independente do corpo. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Eis que venho sem demora. E comigo está o que? Disse Cristo. O galardão, a recompensa que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Quando é que o galardão será dado? Quando Jesus voltar. Então esta história de que a pessoa quando morre já vai para o céu, ela não é bíblica. Todos estão aguardando o quê? A volta de Cristo. Daí você percebe que existe um verdadeiro ataque hoje ao santuário. E por que está se atacando esse santuário? Porque há uma pretensão de um líder religioso de sentar-se num trono
e dizer ser Ele o próprio Deus. Por isso, meu amigo, nós precisamos estudar mais esse livro, abrir mais a palavra e deixar que ela fale na minha e na sua vida. Porque tudo que nós estamos aprendendo aqui exigirá de você e de mim uma resposta. Eu estou falando para muitas pessoas sinceras nesse momento. Pessoas que amam o Senhor Jesus. E pode ser que hoje você aprendeu alguma coisa diferente do que você tem praticado ou aprendido na igreja. Isso é um alerta para você. É um sinal de que Deus tem uma obra para efetuar na sua vida e no seu coração. Eu relembro mais uma vez o que eu já disse hoje. Existem milhares de pessoas sinceras em qualquer igreja, em qualquer denominação. As pessoas que estão buscando ser fiéis a Deus, naquilo que elas conhecem. Mas quando você se depara com verdades bíblicas assim, que contrariam aquilo que eu aprendi, talvez por toda uma vida, é a hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Por isso, qual vai ser a sua resposta hoje? A pergunta está feita aqui. Qual será a sua resposta? Diante das verdades que você está aprendendo, que decisão você vai tomar? Você está disposto a tomar uma decisão firme ao lado da verdade? Pode ser que você tenha que contrariar amigos, familiares, crenças que você carregou por décadas. Mas se a palavra de Deus chega para você hoje, é porque a verdade quer libertar você. E a verdade tem esse poder, porque Jesus mesmo disse. Eu vou convidar arautos do rei para que venham louvar a Deus mais uma vez. E enquanto eles louvarem a Deus com esse cântico, eu queria perguntar a você, você está disposto a abrir seu coração agora e permitir que esta verdade que você está aprendendo seja entronizada na sua vida e praticada no seu dia a dia? Será que existem alguns conceitos que nós precisamos refazê-los a partir de hoje? A partir do estudo e do conhecimento da palavra? Enquanto ouvimos o arautos cantar, quero convidar você a abrir o seu coração e a se colocar nas mãos de Cristo e tomar essa decisão de ser fiel a Deus naquilo que você está aprendendo. Coração sofrido, moído, sem forças para prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem e devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você
anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Amém. Ele pode fazer tudo o que você precisar, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não há nada difícil que Deus não possa fazer. E se agora você toma a decisão de se colocar nas mãos dEle para viver a verdade que você tem aprendido, Ele vai ajudar você. Eu queria orar por você agora. Certamente você foi surpreendido, ou talvez foi surpreendido, por algumas coisas que nós aprendemos hoje aqui. Mas vamos fazer como os cristãos de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque ao receberem a palavra, eles examinavam com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Faça o mesmo. Examine. Vamos para esse livro. E Deus vai mostrar para você o caminho. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque tivemos a oportunidade hoje de aprendermos um pouco mais a Tua palavra, de entendermos que existe um ataque ao santuário celestial e à obra de Cristo, mas que a Tua verdade traga à nossa vida a libertação que nós tanto precisamos. Que o Senhor nos ajude em todos os dias da nossa vida. E eu queria orar agora por esses amigos que estão aqui no estúdio comigo e por esses que estão agora me acompanhando através da Novo Tempo. Que a Tua mão bondosa alcance a cada um deles e que eles possam sentir o Teu Espírito conduzindo-os numa decisão séria pela verdade e por Jesus. Tome conta de todos nós. Que a Tua bênção nos alcance. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem será o nosso último tema dessa primeira temporada sobre o santuário. Nosso 13º estudo. Vamos aprender sobre santuários de Deus. O santuário construído por Moisés finalmente foi fincado lá em Siló,
a primeira capital do povo de Deus. Davi teve o desejo de fazer um templo, Deus não permitiu, Salomão fez. E a glória, a Shekinah que estava no tabernáculo em Siló, foi para Jerusalém, no Monte Sião, onde Salomão construiu o templo. No ano 70, esse templo que havia sido reformado por Herodes foi completamente destruído por Tito, general romano. E desde o ano 70 de nossa era, não existe mais um templo, um santuário fixo aqui na terra. E se não existe um santuário a partir do ano 70, aonde está hoje o templo de Deus? É o que nós iremos aprender em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.